Boa noite, irmãos. Boa noite. Paranaense, irmão, por favor. Boa noite. Paz seja convosco. Amém? Estamos confinados aqui agora num canto, mas graças a Deus, está dando certo aí. Amém? Sai do teu lugar rapidinho, cumprimenta aí 7 pessoas e diga: que bom que você veio hoje. Glória a Deus. Que bom que você veio, Lucas. Obrigado. Eu me lembro do dia que nós ficamos confinados para o lado de cá, porque ali nós apelidamos, carinhosamente, a região de Alepo. Lembra? Quem lembra? Alepo. Mais ou menos aqui, está essa coluna aqui, um pouquinho daqui para cá. Foi quando a igreja menor era para o lado de cá. Aí a gente derrubou as paredes, jogamos tudo para o lado de cá, as caliças, com aquela barulheira, aquela bagunçaiada. Parecia a guerra, estava bem na época da guerra de Alepo lá. Então, e assim a igreja foi. Uma hora nós estamos para o lado de cá, outra hora nós estamos para o lado de cá. Hoje eu achei que nós ia ficar lá no Ministério Infantil, lá. Né? Ia ficar apertadinho lá, que muita gente não veio hoje, mas mesmo assim ia ficar apertadinho. Mas Deus foi bom com nós e conseguimos aí ficar num cantinho e vai dar certo em nome de Jesus. Amém? E assim nós vai, assim a igreja vai indo, e a gente vai crescendo e Deus vai abençoando. Amém? E o que vamos falar lá no livro de Provérbios, pega a tua Bíblia, Provérbios 27, capítulo 27, o verso de número 17. Provérbios é o livro da sabedoria. Provérbios do rei Salomão, segundo o próprio Deus. Antes de Salomão e nem depois dele haveria um homem tão sábio. Portanto, Salomão foi um sábio, um homem ímpar, diferenciado. E o livro de Provérbios é um livro espetacular. E algumas coisas que são escritas no livro de Provérbios, alguns provérbios, alguns textos, são verdadeiramente difíceis de ser compreendidos. É necessário um bom conhecimento, não é o caso do texto de hoje, mas é necessário às vezes imagina um homem muito sábio escrevendo. Então algumas coisas ele escreve daquilo que ele via, daquilo que ele observava, à luz, na profundidade da sua sabedoria. E por isso que Deus deixou esse livro de sabedoria, para que nós possamos aprender e crescer em graça e sabedoria em Deus. Amém? Provérbios 27, 17. Já achou ou não achou? Achou ou não achou? Sim ou não? Sim. No telão, né? Você fica colando aí. Como o ferro com... assim o homem afia o rosto do seu amigo. Amém? Tem alguma outra tradução mais na linguagem de hoje? Vamos ver se... olha lá, Nova Versão Internacional. Assim como o ferro afia o seu companheiro. Ficou melhor aqui, né? Melhor para entendimento, né? Como o ferro afia o ferro, assim... opa, mudou aqui já. Nova Versão Transformadora. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Amém?
outro? Não. Agora vamos ter que pensar, agora vamos ter que entender o que Deus está falando através da sabedoria de Salomão. Amém? Feche seus olhos, Pai, fala conosco agora, através da tua palavra, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém? Se assente, vai ser rapidinho. Eu prometi que nós íamos fazer um culto mais rápido hoje. Vou tentar cumprir, irmão. Vou tentar terminar 1 minuto antes do horário, pelo menos. Pelo menos. Mas o livro da sabedoria é um livro de, como toda a Bíblia, é claro, mas aqui talvez em algumas situações não tão, talvez a gente pode julgar de início não tão espirituais assim, ou parece não ser tão espirituais assim, parece não haver uma grande revelação, parece tão poderoso nessa palavra, nessa que Deus dá através deste provérbio, quando ele compara o relacionamento, né? Fala de relacionamento entre dois amigos ou duas pessoas, e ele compara este relacionamento com o poder ou com a função, a tarefa entre dois ferros, né? O ferro com o ferro que se afia. Nosso açougueiro sabe bem como é que funciona isso, né? A chaira e a faca, ferro com ferro, fica filézão, né? Passa um pouquinho na carne lá, quantos bifes você consegue cortar assim afiar a faca de novo? 10 a 12. Depois tem que dar mais uma, como é que chama quando passa a faca na chaira? Chairada mesmo? Mais uma chairada. Tem que dar mais uma chairada, aquele ferro que o açougueiro usa para afiar a carne. Então, a faca está afiadinha, corta de 10 a 12 bife, carne macia, catrinha, filezinho, puxão mole. E se for um a 100? Aí só na serra. Mas, por melhor que seja a faca, por mais profissional que seja o aço, o ferro, por melhor que seja, ainda assim, quando ele é usado de tempos em tempos, ele precisa ter um encontro. De tempos em tempos ele tem que rever o velho amigo. De tempos em tempos ele precisa relacionar-se com o seu amigo, com a chaira do seu coração, né? Aquela que faz com que ele mantenha o poder de fazer aquilo que ele foi criado para fazer, a faca para cortar. Então, de tempos em tempos ela precisa ter esse reencontro, e a Bíblia está falando mais ou menos sobre isso. Como um ferro com ferro se afia, ele disse assim: um homem ajuda ou afia, ou prepara ou melhora o seu amigo. Deus está falando de relacionamentos. Eu coloquei como tema da mensagem de hoje, relacionamentos inspiradores. Deus é um Deus relacional, por isso que Ele nos fez relacionais. Ele é um Deus de relacionamento. Ele nos ensina através da sua palavra a importância dos relacionamentos. E olha aqui, que Deus, se a gente olhar na profundidade, se a gente tentar ter olhos mais límpidos, mais atenciosos, se a gente conseguisse ver através de uma lupa, ou através até de um microscópio, o que acontece quando a faca está passando na chaira, o que acontece quando o aço está tendo um encontro, contato com o outro aço, quando um ferro se encontra com o outro, a gente vai perceber que nem tudo são flores. Embora no final há uma potencialização daquilo que a faca é, ou daquilo que ela é preparada para fazer. A gente vai perceber, e eu não quero entrar muito nessa parte mais técnica aí do negócio, porque tem outro lado que Deus quer falar aqui, mas a gente vai perceber que no contato eles se misturam, existe algo entre eles. Existe um relacionamento em que um desgasta o outro, mas um prepara o outro, um afia o outro. Antigamente, na minha casa ainda era assim, né? Era uma faca na outra, né, para afiar. Uma faca na outra.
Mas Deus está falando aqui de relacionamentos que inspiram. Deus nos deu relacionamentos, nos fez seres relacionais, não para que nós tenhamos apenas um relacionamento de entretenimento. Nossos relacionamentos não são apenas para entretenimento, mas a Bíblia nos diz aqui que há um objetivo bem claro nos relacionamentos. A Bíblia diz que o objetivo do relacionamento é ser afiado. O objetivo do relacionamento é ser melhorado, ou ser trazido de volta à função original, ser trazido de volta àquilo, à capacidade que havia perdido, aquilo que eu podia fazer, que eu conseguia, e depois, como diz o nosso irmão aí, depois de 10 ou 12 cortadas, 10 ou 12 profetadas, 10 ou 12 momentos da minha vida de sucesso, de competência, de conseguir fazer, de ir adiante, de cumprir com o chamado, a gente vai perdendo as forças, a gente pode ir perdendo aquilo que tem. Então é preciso ter um reencontro. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o seu amigo. O objetivo dos relacionamentos é o aprendizado, é a preparação, é o crescimento, é ser melhorado, é ser ampliado. E é por isso que Deus nos fez como corpo. A Bíblia nos ensina a ser corpo e vivermos unidos uns com os outros, num relacionamento, como eu disse, que não é às vezes tudo aquilo, nem tudo são flores, mas também não é só espinho. Os relacionamentos nos ensinam, os relacionamentos nos preparam, os relacionamentos potencializam aquilo que Deus já tem depositado em nós. E eu quero falar sobre algumas situações nos relacionamentos que podem fazer com que nós sejamos amadurecidos, preparados, crescidos. Relacionamentos nos ensinam em várias condições. A primeira delas é quando eles são relacionamentos duradouros, relacionamentos de longa duração, relacionamentos ou amizades de bastante tempo. Enquanto nós vamos caminhando e andando juntos uns dos outros, ou na experiência da caminhada, aprendemos formas diferentes de agir e de nos portar. Crescemos enquanto andamos juntos. Enquanto nós caminhamos, relacionamentos duradouros nos transformam, relacionamentos duradouros nos moldam. Cara, é impressionante. Eu casei com a Lisiane lá, alguns anos atrás. Mas o que eu era antes da Lisiane tem pouco a ver, ou está misturado demais do que aquilo que eu sou hoje. Depois de alguns anos caminhando, eu acabei absorvendo algumas manias, eu acabei absorvendo uma maneira de ser, uma maneira de me portar, uma maneira de falar, até a maneira de pensar, ela é alterada por conta do nosso relacionamento. Algumas coisas que eu tinha e que não eram bons, eu acabei deixando de lado porque ela me mostrou que não era bom. Não era bom ter uma calça só. Eu tinha só uma calça quando eu conheci a Lisiane. Era calça, ela fala até hoje da minha calça semi-bag. Era o amor da minha vida, minha calça semi-bag, uma calça marrom escura. Eu só tinha ela. Na época eu estava no exército, mano, então eu só andava fardado dia e noite, para lá e para cá fardado. Eu só usava quando ia sair de vez em quando, né? Então só tinha ela, não precisava mais que aquela. Mas ela me ensinou que a calça semi-bag não estava fora de moda. Eu achava que eu estava arrebentando com a minha calça semi-bag. Mas são os relacionamentos duradouros. Quando eles são duradouros, eles vão nos moldando, eles vão nos transformando. A Lisiane, e eu percebo essa mudança também na Lisiane. É perceptível, porque quando eu conheci ela na casa dos pais dela, lá na casa ainda hoje a gente percebe, né, uma cultura da família. Eu vou lá na minha casa com meu pai e com a minha mãe, tem uma cultura, um jeito de ser, uma maneira de ser na casa. Manias, jeito de, hora de dormir, hora de levantar, o que come, como que faz. Tem um jeito próprio deles. Na casa dos pais da Lisiane tem um jeito próprio deles. A Lisiane veio de lá, eu vim daqui, e nós juntos construímos um outro jeito. É uma mistura agora.
porque nós caminhamos juntos e talvez absorvemos o que tinha melhor de lá e trouxemos o melhor que tinha daqui. E agora nós dois fomos moldados, agora nós dois fomos transformados. Quando os relacionamentos são duradouros, quando nós temos uma amizade, alguém, amigos verdadeiros, companheiros, nas nossas células, na igreja, olha como às vezes a gente começa a caminhar junto muito tempo, vai mudando o nosso jeito de ser, vai mudando o nosso jeito de falar. Esses dias alguém falou para mim: pastor, eu encontrei uma pessoa, não sei de onde, e falou: eu sou de igreja, sou de onde, sou de lá. Ela falou assim: sei lá, da igreja do pastor Eduardo, né? Ela falou assim: eu sou, como é que você sabe? Eu vi o teu jeito, até o jeito que você falou, eu já percebi, já entendi que você é de lá. O jeito de falar vai mudando, o nosso jeito de nos portar vai mudando, conforme a gente vai caminhando com os irmãos na igreja, conforme a gente vai caminhando com as pessoas, até a nossa maneira de pensar vai mudando, porque se cumpre a palavra de Deus que no Provérbios, que diz que como o ferro afia o ferro, um ao outro, um amigo afia o outro amigo. E é por isso que é importante a gente estar na igreja, é por isso que a Bíblia nos fala de não deixar de congregar, é por isso que a Bíblia diz que é importante a gente caminhar em unidade, em comunhão com os irmãos, porque nós sozinhos, existem coisas que Deus vai construir em nós, que nós não poderemos fazer sozinhos. É preciso que alguém esteja me afiando, é preciso que alguém esteja me falando. E algumas situações, irmão, é só amigo de longa data, é só pessoas, porque o tempo vai passando, a gente vai se conhecendo. Como eu disse, para conhecer uma pessoa, para você dizer que conhece uma pessoa, tem que comer um saco de sal, sabe um saco de sal, 25 quilos. Quando você comer um saco de sal junto, ou seja, ao longo de muito tempo, ao longo de talvez alguns anos, quando os relacionamentos são duradouros, eles nos ensinam, nós aprendemos com as pessoas, às vezes nem é pelo que elas falam da gente, mas é por aquilo que a gente vê nas pessoas. Eu já aprendi tanto com o silêncio de alguns pastores, a forma que eles reagiram diante de uma situação, a forma que eles reagiram diante de um momento que eu já estava disposto a fazer uma algazarra, e eles: não, calma. O tempo de caminhada, relacionamentos duradouros nos ensinam, a experiência da caminhada nos faz aprender formas diferentes de agir e de nos portar, caminhando juntos, porque como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o seu outro amigo. Mas relacionamentos, eles também nos ensinam. Olha aqui, irmão, na outra parte vira moeda, na outra parte os relacionamentos, quando ele é rompido, não sei se você já passou por isso, mas eu já passei várias vezes. Às vezes só damos valor ao que temos depois que perdemos. Quantos amigos estiveram ao nosso lado e não valorizamos? Apenas após a separação é que dimensionamos o quanto eram especiais e quanto nos ensinaram. Às vezes nós temos pessoas especiais do nosso lado e a gente não valoriza, a gente não dá atenção, não dá importância, se acostuma e não percebe o aprendizado que nos é dado. A gente não leva em consideração quando o pai com a mãe, e o pai e a mãe são cheios de conselhos, eles nos falam o que deve ser feito e nos falam o que não deve ser feito, e eles falam como é a vida, mas a gente despreza, a gente fica cansado: mãe, pai, para. Mas é só quando a gente deixa, às vezes, é só quando a gente sai da casa dos nossos pais por um tempo, ou quando sai definitivamente, é que em alguns momentos a gente olha para trás e a gente começa a perceber que quantas pérolas meu pai e minha mãe depositaram na minha vida, quantas coisas interessantes que eles me falavam lá, e se eu tivesse ouvido, se eu tivesse percebido, se eu tivesse levado em consideração. E às vezes os relacionamentos, eles só nos ensinam de verdade quando se encerram, quando a gente tem amigos que caminham com a gente por perto, às vezes aquele amigo chato que quer nos conduzir, que quer nos orientar, e a gente acha que é só um chato, meu Deus, que perturbação, e depois quando a gente se afasta, porque precisa se afastar, então a gente começa a dar valor.
Há uns tempos atrás eu encontrei um rapazinho. Nós servimos a Jesus junto, lá no norte do Paraná. Eu era líder de jovens, eu era líder deles lá. E eu saí de lá e vim embora e rodei o mundo de novo. Outro dia eu voltei para lá, nós nos encontramos, começamos a conversar. E ele falou assim: puxa, Eduardo, esse dia eu estava pensando, e você estava aqui com a gente todo aquele tempo. Quanto tempo você ficou aqui com a gente e a gente não aproveitou? E eu não aproveitei. Eu devia ter ido mais na tua casa. Eu devia ter te chamado mais para a gente conversar. Eu devia ter te pagado mais umas Coca-Cola. Eu devia ter feito mais, porque agora eu percebo. Agora eu consigo entender. Ele falou: quando você vinha e perturbava e brigava com a gente, incomodava, como eu sinto falta agora que alguém esteja me perturbando, me incomodando. Porque muitas vezes eu deixei de fazer coisas erradas porque você estava ali. Estava ali enchendo o saco mesmo, estava ali perturbando. E agora que você foi embora, eu sinto que eu estou sozinho. Agora eu tenho que decidir sozinho. Agora eu tenho que caminhar sozinho. Agora eu tenho que tentar entender o que está acontecendo, porque não tem mais para quem perguntar, não tem ninguém mais para me orientar, não tem ninguém mais para me dizer. Então é só depois que o relacionamento terminou, só depois que o amigo foi embora, só depois que Deus me afastou, é que eu começo a perceber a importância que aquilo tinha. E eu recebo então um grande ensinamento: dar valor às pessoas que estão do meu lado, enquanto elas estão do meu lado. Porque a gente só vai aprender às vezes a valorizar as pessoas que estão do nosso lado quando elas vão embora. A gente só vai aprender a valorizar uma verdadeira amizade quando ela se vai. A gente só vai aprender a valorizar pessoas especiais quando nós as perdemos. Este é um ensinamento que às vezes só se tem nas perdas, só se tem no afastamento. Eu começo a valorizar estar com a Lisiane. Olha aqui, irmão, uma vez fui viajar, fui para uma convenção sozinho, lá no hotelzão, lá no mesmo lugar que eu fui agora, essa semana passada. Mas fui sozinho, não levei a Lisiane, não levei as crianças, fui só eu. Quando cheguei lá no hotel, um hotel bonito, um quarto bonito. Não só naquela, nunca mais. A Lisiane queria, mas não deu mais. Naquela vez que eu fui, tinha até uma banheira de hidromassagem no banheiro lá. Uma banheirona de hidromassagem, que eu nem paguei, só tinha aquele quarto que me deram lá, no banheiro de hidromassagem. E eu na banheira de hidromassagem lá, no quarto lá onde tinha banheiro de hidromassagem. Entrei para dentro do quarto, um silêncio. Fui deitar na cama, a cama estava gelada ainda, estou acostumado a deitar, a cama está quentinha já. E cheguei lá, deitei, a cama estava gelada. E eu virei para um lado e não dormia, e virava para o outro e não dormia. E eu levava o pé, acostumado, né? Levava o pé, sempre tinha um outro pezinho lá para encostar no meu. Não achava pé nenhum, graças a Deus, né? Porque se acha um pé lá, imagina o tamanho do susto. Imagina o medo, mas a pessoa leva o pé, opa, já pulava fora da cama já. Mas olha aqui, irmão, meu Deus, uma coisa que a gente às vezes não percebe, a gente se acostuma. A gente se acostuma a estar todo dia, a gente se acostuma a ver todo dia. E eu fiquei lá no hotel bonitão, e eu mandava ligar para a Lisiane, ela já estava dormindo, ficava brava comigo, era 11 horas da noite, ela já com a cara inchada. E eu dizia: oh, amor, tudo bem? Ela: tudo bem com você? Eu vou dormir. Eu já queria dormir. E eu estava lá sentindo falta de uma coisa que nunca imaginei no mundo. Nunca imaginei que eu já estava tão adaptado. Não imaginei que eu estava tão acostumado, que ia me fazer tanta falta. E às vezes a gente sente falta apenas quando não tem mais. Sente falta apenas quando termina, quando se acaba, ou quando está afastado. Então os relacionamentos, às vezes, eles precisam terminar. Preste atenção. Às vezes uma amizade precisa se acabar. Às vezes a gente precisa mesmo mudar de lugar. Às vezes a gente precisa que outras pessoas se vão. Deus tira algumas pessoas e entender a importância de ter pessoas especiais na nossa vida. Como o ferro afia o ferro. Outra situação em que relacionamentos nos inspiram. Aqui é complicado, mas vamos lá. Quando relacionamentos geram conflitos. Só aqui, irmão. Quando o pau pega, quando a situação fica que dá vontade de você pegar o irmão e socar o nariz dele, dá vontade de você pegar nos cabelos e arrancar fora.
Quando o conflito vem, porque o conflito é, na verdade, uma excelente oportunidade para nós experimentarmos e exercitarmos o perdão. Olha aqui, às vezes o conflito vem para a gente errar, a gente erra às vezes no conflito. A situação fica difícil no relacionamento, na amizade, lá na célula, na igreja. Tem um lugar que tem conflito é na igreja, porque um irmão queria o piso mais claro, o outro preferia o mais escuro, o outro achou que é muito grande, o outro queria um menorzinho, o outro achou que está pequeno demais. Um gosta de amarelo, outro gosta de azul. Tem gente que gosta de um louvor mais comprido, outro não gosta de louvor. Tem o que quer a palavra, outro não quer. Um quer a luz acesa, outro quer que apague a luz. Enfim, às vezes a cadeira que a gente senta, o lugar que a gente senta, costuma sentar sempre no mesmo lugar. Aí chega lá um dia no culto, tem alguém sentado na minha cadeira, tem alguém sentado no meu lugar. Já azeda, já começa a ficar ruim, já começa a me tirar da minha zona de conforto. Ou quando um amigo, alguém que começa a nos querer empurrar para frente, para você crescer, para a gente ir adiante, vai gerar conflito. Vai gerar conflito. O pastor aqui é especialista em gerar conflito. Começa a empurrar, começa a dizer, se prepara, vai crescer, vai para a escola, e começa a incomodar, e os conflitos vêm, as diferenças de opinião e diferença de pensamento. Mas são os conflitos, é o ferro contra ferro. É o ferro contra ferro, que se você passar com força, sai faísca. Se bater com força, se não souber usar, ainda bem que o açougueiro aqui no caso é Deus, né? Ele pega e ele vai passando, mas é preciso, às vezes, um pouco de atrito, irmão. Às vezes é preciso que alguém olhe para mim e venha me peitar. Às vezes é preciso que alguém olhe para mim com coragem e bota um dedão santo no meu nariz e fala umas verdades que aparentemente de primeiro momento quase que machuca, se é que às vezes não fere, porque às vezes nos fere, mas é só o orgulho que fica ferido. Às vezes fere, mas é só porque queremos e desejamos a mentira, então ela fere. Eu lembro do pastor pregando, eu vi na internet falando do relacionamento. Ele falou assim: a gente gosta, irmão, da mentira. A gente gosta de ser enganado. Ele falava de homem e mulher, né? Que o homem gosta de ser enganado. Ele disse, o homem gosta da mentira. Às vezes a mulher vem falar uma verdade: amor, você está barrigudo, está gordo, está careca. Eu não quero saber essa verdade, eu quero, me iluda, diga, amor, você está lindo. Amor, você é o meu gatão. Eu sei que não é verdade, mas eu gosto da ilusão. Me iluda, me chama de gatão, me chama de bonitão, né? A gente adora uma ilusão, irmão. A gente adora aqui, né? Porque mentira não é de Deus, mas a gente quer, é coisa do ser humano. Então, você pode até ser, como disse o pastor Mário de Oliveira lá, né? Desprovido de beleza, mas há que alguém me chame de feio. Eu posso até olhar para mim, olhar na minha foto, olhar no espelho e ver que eu sou feinho, narizinho meio avantajadinho, né? A barriguinha que a camisa já está com os botões guerreiro, né? Está assim, né? Na barriga aqui, né? Aguentando aquele negócio, né? Eu vejo, mas que alguém fale que eu estou gordinho, que alguém fale, eu não quero, eu não gosto. Mas em alguns momentos é preciso que alguém olhe para mim e fale umas verdades. Às vezes é preciso que alguém olhe para mim e fale: você está muito preguiçoso, você está indo pelo caminho errado. É preciso que alguém venha como uma chaira na faca e dá uma passadinha e diga: você tem que alinhar, está desalinhando. Você já não está mais fazendo do jeito certo, você já não está mais cumprindo a tua obrigação, você já não está mais. Quando o conflito vem, em alguns momentos, é o ferro para afiar o ferro, porque a Bíblia diz que é o amigo que afia o outro amigo. É só o amigo que tem coragem suficiente, o amigo verdadeiro, de falar uma verdade, porque ele tem um interesse real de tirar o amigo da mentira. Ele tem o interesse real de tirar o amigo da ilusão. Ele tem o interesse real de trazer o amigo para a verdade, para o caminho certo, para a funcionalidade, para que ele possa executar e cumprir com o chamado de Deus na sua vida, aquilo que Deus deu para fazer. É um amigo de verdade.
que vai chamar a atenção, que vai nos trazer de volta no trilho. Então, quando o relacionamento, às vezes ele gera alguns conflitos, é o ferro para afiar o ferro. Nós aqui precisamos estar atentos, às vezes, para dar ouvido aos nossos amigos. A Bíblia nos ensina, ela diz que amigos mais chegados que irmão. Nossa, 9:1 já. Ou relacionamentos também, quando geram alegria e esperança, relacionamentos ensinam uma palavra de consolo, um abraço aconchegante, um olhar de aprovação, é o outro lado, né? Relacionamentos nos encorajam e nos ajudam a ir mais longe do que iríamos sozinhos. Irmão, como é bom ter alguém do nosso lado para nos encorajar, uma palavra de consolo, às vezes só um abraço. Às vezes você chega na igreja, chega na célula, quebrado, arrebentado, fiz besteira, é que nem criança, né? Faz uma besteirinha e fica lá tudo arrebentado, arrependido, cheio de culpa, ou às vezes cansado, destruído, magoado, ferido, frustrado, decepcionado. Aí Deus manda um amigo de valor, uma amizade inspiradora, e nos dá um abraço aconchegante, um olhar de aprovação. Irmão, você não tem ideia, às vezes eu estou aqui pregando, ou estou falando com alguém, ou lá na célula alguém está falando, e você dá uma palavra e alguém olha e só faz aquele assim, ó. Diz, meu Deus, agora foi forte. A gente já se sente aprovado, um olhar de aprovação já dá mais esperança, dá mais confiança, eu fico mais confiante. No relacionamento, às vezes o marido e a esposa olha para o marido e diz, meu amor, você é o cara da minha vida, a esposa tem que fazer isso aí. Ou o marido olha para a esposa e diz, minha linda, estou contigo até o final, vamos junto até o final. A mulher está cansada. Eu lembro um dia a Lizinha estava lá cansada, nervosa, revoltada, porque às vezes a mulher fica assim, né? É um mistério da ciência. A mulher está revoltada, o que você tem? Nada. Não tem nada e não sei por que está desse jeito, mas é assim mesmo. Não tem nada. E estava lá, não sei o quê, essa louça, tem que lavar a louça. Mas eu entendi, ela queria dormir, ela está cansada. Já era tarde. E ela preocupada e brava com a louça e brava com todo mundo. Se um anjo descesse, ela disse, volta para o céu. Não vem para cá não, sai daqui. Está nervosa. Eu falei assim, Lisandro, larga aí. Esse monte de louça. Eu disse, Lisandro, olha aqui para mim. A casa é nossa. É eu e você que mora aqui, é nós que manda aqui, Bia. Se nós quisermos descer essa louça da pia tudo no chão e deixar aqui, quem que vai vir aqui falar? É eu e você. E eu não ligo. Deixa a louça aí amanhã, você lava, senão não lava, nós joga fora, compramos tudo de plástico depois, sei lá, vamos ver o que nós faz. Vai dormir, vai descansar. Ela olhou para mim assim, deu uma relaxada. Então tá bom, então vou dormir. Foi embora, feliz, dormiu, no outro dia estava feliz, né? Mas ela estava sobrecarregada num momento difícil, talvez no seu próprio pensamento, escrava de um pensamento dela mesma. Imagina se ela estivesse sozinha, estava ali, que vida desgraçada, que coisa ruim, que momento difícil. E às vezes nós estamos envolvidos em nós mesmos, nos nossos pensamentos, e nas nossas dúvidas, e nos nossos medos, e nas nossas situações difíceis, e não encontramos uma saída, e parece que não vai dar certo, está dando tudo errado. Aí vem alguém, um amigo, uma pessoa, e dá uma palavra, e nos dá um caminho, nos dá uma orientação, nos tira da tristeza, da angústia, nos tira do momento difícil. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o seu irmão. Depois daquele dia, irmão, muitas outras vezes a Lisiane deixou a louça para lavar no outro dia agora, porque quando a coisa não está legal, por causa daquela conversa, pronto, ela vai lá no outro dia e lava a louça, e acabou aquele problema que podia gerar um outro conflito. Então, os relacionamentos que geram alegria e esperança. Tem pessoas que só de você olhar para a pessoa, só de você encontrar ela, a gente já se sente feliz, a gente já se sente esperançoso. E para encerrar, relacionamentos inspiradores que são selados pela presença do Espírito Santo. Um relacionamento inspirador, irmão, um relacionamento verdadeiro que vai cumprir com a vontade de Deus, são aqueles que são selados pela presença de Deus e do Espírito Santo.
Eu até coloquei que é um relacionamento a três. É eu, você e o Espírito Santo. Eu, o meu amigo e o Espírito Santo. Então, através do nosso relacionamento, através da nossa caminhada juntas, através daquilo que nós estamos aprendendo um com o outro, o Espírito Santo de Deus, e quando Ele está caminhando do nosso lado, vai nos mostrando, vai nos revelando, e de uma maneira que às vezes nós nem percebemos. Deus está usando o nosso amigo para nos moldar. Deus está usando a nossa esposa. Deus está usando o marido. Deus está usando os filhos. Deus está usando os pais. Deus está usando até aquele chato lá da minha célula, até aquele mais chato da igreja. Deus está usando para me fazer uma pessoa mais sóbria, para me dar coragem, para me dar mais força, para me fazer entender as coisas do reino de Deus. Porque olha aqui, irmão, tem um ensinamento de Jesus que ele diz assim: amai os vossos inimigos. Preste atenção. Amai os vossos inimigos. Eu li hoje até. E depois ele diz assim: orai por aqueles que vos perseguem. Olha aqui, irmão, olha que ensinamento. Amai os vossos inimigos. Eu não vou pregar sobre isso, mas você concorda comigo que amar inimigo é algo dificílimo demais? É ou não é? É dificílimo. Inimigo a gente quer mais que ele vá para o brejo mesmo. Inimigo a gente quer mais que se arrebenta. A gente quer amar inimigo. Eu amo malemar aquele que me ama, e se corresponder. Não corresponder, meu amor, é algo muito grande, é algo poderoso. Se eu conseguisse chegar lá, se nós conseguíssemos verdadeiramente cumprir com esse mandamento de amar os nossos inimigos, se Deus nos capacitasse, a gente conseguir crescer o bastante. Mas olha aqui para mim, só poderemos cumprir com esse mandamento se tivermos de fato um inimigo. Como poderemos aprender a amar um inimigo se não houver um inimigo? Como o ferro afia o ferro, assim um homem, um amigo, afia o outro amigo. É por isso que às vezes Deus coloca um chato na nossa vida. É por isso que às vezes Deus coloca alguém para nos confrontar. É por isso que às vezes Deus levanta alguém para brigar com a gente. É por isso que às vezes Deus coloca alguém que é para a gente aprender que os mandamentos de Deus, ou viver, cumprir com o mandamento de Cristo, sozinhos nós não podemos. Deus vai usar pessoas para me instruir. Deus vai usar pessoas para me ensinar. Deus vai usar pessoas para me fazer crescer e ser melhor. Deus vai usar pessoas para me afiar, para me ensinar a trilhar o caminho, para ser preparado para a obra, para aquilo que Deus me chamou para fazer. É por isso que nós precisamos sempre viver em comunhão. É por isso que a Bíblia nos fala que é importante demais congregar. É por isso que é importante demais nós estarmos lá na célula. É por isso que é importante demais a gente caminhar em unidade e aprender com a palavra, quando ela diz: suportai-vos uns aos outros no amor. É por isso que a Bíblia nos diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Porque às vezes, meu irmão, é só uma perseguição que nos tira da zona de conforto. Às vezes é só uma perseguição que nos faz crescer. Muitos momentos da minha vida, eu saí da zona de conforto, venci dificuldades, barreiras minhas, porque alguém estava me confrontando e eu precisei me mexer. Alguém estava querendo pegar o que era meu, eu precisei ser melhor do que ele. Eu precisei falar mais alto do que ele. Eu precisei ser mais ligeiro do que ele. Eu precisei ser mais confrontando. Eu acabei crescendo e aprendi a fazer coisas e descobri aptidões que eu sequer imaginei que tinha. Em todo o tempo, se nós vivemos em Deus e na presença de Deus, todas as coisas, como a Bíblia diz, cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todos os relacionamentos. É por isso que a Bíblia diz: ore por aquele que vos persegue, porque mesmo os perseguidores, mesmo na perseguição, Deus está construindo algo na nossa vida. Fica em pé agora.